Pessoal, boa noite. É uma alegria poder estar aqui de novo com vocês. Já faz um tempinho, né? Esse mês a gente ficou sem nos ver e estou muito feliz de poder estar aqui de novo, passar algumas informações. Espero que vocês estejam bem. Eu tenho recebido notícias de vocês e vamos tocando em frente até ver quando a gente pode nos encontrarmos pessoalmente, que eu estou morrendo de saudades de dar aula, de ver vocês. E então vamos lá. Então eu pensei no dia de hoje em tratar de um assunto que eu acho assim bem importante. E eu já trabalhei em algumas salas sobre ele. E então os alunos antigos que já viram esse conteúdo, eu vou pedir licença para poder replicar ele para vocês que são novos e ainda não tiveram contato com ele. Então nós vamos tratar de um tema que ele é super complexo, abrangente, e é claro que em uma aula, praticamente, a gente vai dar uma pincelada. Depois, se vocês gostarem da temática, a gente pode ir aprofundando, que é a gente tentar entender um pouquinho como se processa o pensamento. Por que pensamos o que pensamos? Por que a nossa mente é tomada muitas vezes por pensamentos negativos, catastróficos? Por que a gente não se livra dos pensamentos? Por que a gente sofre com os pensamentos? Por que tem pensamentos que são ruminativos, que a gente não consegue se livrar deles? Então, a gente vai tentar entender um pouquinho como é o pensamento, o que a ciência fala sobre eles e o que a gente pode aprender com isso. Então, a gente vai tentar falar de um jeito mais simplificado, mas que vocês possam compreender, e aí a gente vai dar umas dicas de exercício que vocês possam estar fazendo para observar o pensamento de vocês, porque tudo é baseado em registro do nosso pensamento, tá? Então, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu usei como material de apoio, um dos materiais que eu usei e gosto muito, eu faço bastante divulgação desse livro, que chama Basta Pensar Diferente. É dessa profissional, da Sarah Eldman. Ela é uma palestrante universitária, educadora e psicóloga clínica. E ela atualmente trabalha nesse Centro Continuum Education da Universidade de Sydney. Então, ela é uma psicóloga que trabalha na linha cognitiva comportamental, tá? É uma teoria dentro da psicologia, não é a linha que eu trabalho, mas eu gosto muito dessa teoria também e utilizo bastante isso também na minha prática. E vocês vão ver que é bem interessante, tá bom? Então, antes da gente começar a falar um pouquinho, vamos tentar entender o que é o pensamento, tá? O pensamento, ele é uma energia, ele é um evento eletromagnético, né? Vocês já estão vendo as aulas dos outros professores, a Eliane fala bastante sobre isso. Então, o pensamento, ele é um evento, então, cerebral, e ele é carregado de magnetismo. Então, por isso que se fala que o pensamento é uma energia. Alguns estudiosos também vão dizer que o pensamento, ele também é, entre aspas, matéria. Como seria então matéria? Ele vai dizer que primeiro a gente, para ter uma matéria, a gente teve um pensamento. Então, eu tive o pensamento de construir uma casa. A partir do pensamento, depois vai passar por uma série de elaborações psíquicas,
para esse pensamento se materializar. Vai passar pela vontade, pela motivação, pelo planejamento, pela decisão, por outros eventos cerebrais, para que o pensamento, então, vire matéria. Então, alguns estudiosos falam que o pensamento é energia, pensamento é virtual, e pensamento também pode ser matéria. Então, o pensamento, ele é produzido no nosso cérebro, tá? Nós temos 86 bilhões de neurônios e cada neurônio faz mais ou menos 10 mil sinapses, que são esses encontros, né? Então, essas conexões cerebrais que são as responsáveis para formar o nosso pensamento, tá? Então, quando a gente fala de pensamento, nós estamos falando dessas sinapses cerebrais e como está funcionando o nosso cérebro, tá? Bom, aí coloquei esses dois pensamentos que vão dizer assim: nada em si é bom ou mal, tudo depende do que a gente pensa, né? Então, essa frase é do Shakespeare na obra do Hamlet, e aí ele vai dizer, então, tudo vai depender de como a gente pensa. E aí, de acordo com o que a gente pensa, nós vamos sentir algumas coisas e vamos nos comportar de alguma maneira, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E a forma como a gente pensa vai determinar a forma como a gente sente. Então, para essa teoria cognitiva comportamental, tudo começa no pensamento. Por isso que todo o trabalho é para a gente reorganizar o nosso pensamento. Porque assim que a gente reorganiza o nosso pensamento, a gente reorganiza o nosso sentimento e a nossa ação ou o nosso comportamento, tá? Então, eu peguei do livro umas tabelinhas que vai dar para entender direitinho. Então, ele vai dizer assim, que quando ela fala cognição, cognição vem do conhecimento. Então, pode substituir pela palavra pensamento. Então, é o pensamento que cria sentimentos. Então, se vocês acompanharem aqui na tabelinha, vocês vão ver. Se eu tenho um pensamento que alguma coisa ruim pode me acontecer, o sentimento correspondente é de ansiedade. Se eu tenho o pensamento que eles agiram mal e não deveriam sair impunes, o meu sentimento correspondente a esse pensamento é de raiva. Se eu fiz uma coisa errada e mereço ser punido, o meu sentimento é de culpa. Se eu penso que as coisas estão indo muito bem para mim, o meu sentimento é de alegria ou de contentamento. Se eu tenho o pensamento que eu perdi uma coisa de grande valor para mim, o meu sentimento correspondente é de tristeza. Se eu penso, eu não tenho esperança no futuro, o meu sentimento vai ser um sentimento mais depressivo. Se eu penso, nada acontece da maneira que deveria ou que eu gostaria, o meu sentimento correspondente é de frustração, tá? Se eu fiz uma coisa errada e as pessoas estão pensando mal de mim, o meu sentimento correspondente é de vergonha. Se alguma coisa boa vai me acontecer, eu tenho um sentimento de excitação, de empolgação, né? Se eu penso que isso é revoltante, desculpa. Se eu penso que isso é revoltante, meu sentimento é de aversão, tá? Então, isso para mostrar que é o pensamento que vai gerar um sentimento. Então, quando a gente for fazer o nosso registro, que eu vou explicar para vocês do nosso pensamento, às vezes a gente não sabe direito o que está pensando, mas às vezes a gente sabe dizer o que está sentindo. Estou triste, estou com raiva, estou culpada. Qual que é o pensamento que veio anterior a isso? Se eu conseguir identificar, depois eu vou tentar remodelar esse pensamento. Então, isso aqui é só para a gente entender que o pensamento cria o sentimento.
às vezes a gente analisa mais o sentimento para correr atrás do pensamento. Ou se a gente já souber um pensamento ruminativo, repetitivo, que dá mal-estar, que dá angústia, que dá tristeza, a gente vai então entender da onde veio aquele pensamento, tá? Então, outra tabelinha que ela fala que a cognição ou pensamento influencia o nosso comportamento. Então, o pensamento influencia o sentimento e depois influencia o nosso comportamento. Então, ela vai dizer assim: se eu preciso ser amado e aprovado por todo mundo, se eu penso isso o tempo todo, o meu comportamento é tentar excessivamente agradar a todos e evitar qualquer comportamento mais assertivo, porque eu tenho esse pensamento que eu preciso ser amado e aprovado por todos. Se eu tenho o pensamento que eu preciso fazer tudo perfeito, o meu comportamento vai ser um desempenho cheio de autocobranças, no sentido de que eu não fiz o necessário, o suficiente e tal. Eu só tenho um desempenho cheio de autocobranças porque eu penso que eu preciso ser perfeita, tá? Então, as pessoas devem fazer o que eu creio ser o certo. Se eu tenho esse pensamento, meu comportamento vai ser hostil para todos aqueles que não satisfazem as minhas expectativas. Então, a gente vai vendo o sentimento e o comportamento. Se tivesse uma tabelinha aqui no meio, a gente poderia ver as pessoas devem fazer o que eu creio ser certo. E se as pessoas não fazem o que eu acho que é certo, eu tenho raiva, fico chateada. Então, é um pensamento, um comportamento e um sentimento correspondente, tá? Então, vamos ver mais um pouquinho. Se eu penso que eu sou uma pessoa digna de estima e as pessoas me tratam positivamente, eu tenho um comportamento que eu fico disposto a fazer novas amizades e a correr novos riscos, porque eu sinto que eu sou uma pessoa digna e que todos me tratam positivamente. Então, um pensamento diferente mobiliza um comportamento diferente. Se eu sinto que eu sou incompetente, se eu penso que eu sou incompetente, o meu comportamento é me esquivar de fazer tentativas de aprender coisas novas, porque eu estou pensando que eu vou fracassar, que eu sou incompetente. Se eu tenho o pensamento que eu preciso ter alguém mais forte, que eu não sei lutar sozinho, eu vou ter um comportamento de manter relacionamentos muitas vezes doentios, tolerando às vezes tratamento ofensivo, porque o meu pensamento é de que eu não dou conta de lutar sozinho, tá? Se eu tiver um pensamento, se eu quiser algo, eu tenho que obter imediatamente, eu tenho, então, se eu tiver a colunazinha do sentimento, seria de frustração. E qual é o meu comportamento? Se eu tenho que obter tudo rapidamente, imediatamente, eu posso me envolver em comportamentos de dependência, de álcool, de droga, de comida, alguma compulsão para sanar aquela dor de que eu tenho que ter imediatamente aquilo que eu desejo, tá? Então, essas tabelinhas é só para mostrar, ilustrar bem para a gente o quanto o pensamento conduz um sentimento e conduz um comportamento, tá? Então, vamos tentar mais um pouquinho. Da onde vêm, então, os nossos pensamentos? Quando a gente está falando de pensamento, tem dois jeitos de formar o pensamento. Um é por eventos externos, né? E o outro é por eventos internos. Esses eventos externos são os estímulos, né? Que vêm de fora. E esses estímulos vêm através dos cinco sentidos.
da visão, do olfato, do tato, da audição. Por isso que vocês vão ouvir muito videozinhos de autoajuda, de qualquer área da psicologia. Para modificar também o pensamento, nós vamos ter que modificar os estímulos externos. Então, nós vamos ter que fazer as seguintes perguntas: o que eu estou vendo? O que eu estou ouvindo? Com quem eu estou tendo contato? Que eu estou ouvindo? O que eu estou comendo? Né? O que eu estou cheirando? Né? Porque são esses estímulos que vão condicionar de alguma forma o meu pensamento. Por isso que vocês escutaram muita orientação no início da quarentena, não escutem muito noticiário, não façam determinadas coisas. Por quê? Ouvir muito noticiário, muita audição, muita visão, serve de estímulo para criar pensamento. E que pensamento que vai criar? Pensamento de medo, catastrófico. Então, nós ouvimos bastante sobre isso agora na pandemia. E isso é verdadeiro, independente da pandemia. Nós somos responsáveis, então, de alguma forma, para condicionar melhor o nosso pensamento. Então, nós vamos ter que restringir muito bem e selecionar muito bem o que eu vejo, o que eu como, com quem eu me relaciono, para selecionar esses estímulos externos. Tá? Outro estímulo são os estímulos internos. Aí, os estímulos internos, muitas vezes, a gente não tem muito controle sobre eles, que é os efeitos hormonais, se a gente está em algum desequilíbrio hormonal, os eventos internos, é a quantidade de raiva, ou de mágoa, ou de tristeza, também vai condicionar o nosso pensamento. Então, nós vamos ter que ir cuidando de todas as áreas, dos eventos que vêm de fora e dos eventos também que vêm de dentro. Então, dormir muito mal é um evento interno que vai provocar uma disfunção nessa bioquímica e vai fazer com que o pensamento, às vezes, fique mais desastroso, mais depressivo. Então, tem os eventos internos e os eventos externos, tá? Outra coisa importante, antes da gente avançar, isso merece depois mais assim, explicação, é que todos esses eventos externos ou internos, eles só vão virar um pensamento se tiver dentro de nós um significado. Então, isso parece um pouco difícil e a gente pode explicar isso depois com mais calma, mas precisa ter um link, precisa ter o evento externo e ter a nossa percepção para formar um link. E se não tiver significado, não aciona lembranças e memórias e pensamentos ruins ou bons. Então, vamos dar um exemplo que eu dei uma vez na aula, por exemplo. Você pode ver o cheiro sentir, né, o cheiro de um perfume. Esse cheiro de perfume, ele só vai acionar um pensamento, uma lembrança, se ele tiver um significado. Pode ter um significado bom. Esse perfume é do dia que eu casei, eu conheci meu namorado e tal. Então, esse evento externo linka com uma lembrança positiva e aciona um pensamento positivo, tá? Ou ele pode acionar um pensamento negativo, tá? Então, ele pode, assim, nossa, eu senti esse cheiro, me lembrou um chefe que eu tinha,
que me maltratava muito, tal. Então, esse evento externo que veio do olfato teve contato com uma lembrança sua que teve um significado ruim, e aí o pensamento que se criou é um pensamento ruim, hostil, de mal-estar. Então, isso vocês podem encontrar dentro de vocês vários exemplos disso, mas o pensamento só é criado se ele encontra um significado. Pode, por exemplo, um cheiro, isso que nós estamos falando, de qualquer outra pessoa, e aquele cheiro não evocar nenhum pensamento, nem bom nem ruim, porque não linkou com nada de significado para aquela determinada pessoa. Então, em psicoterapia, a gente sempre vai falar muito isso, que tudo a gente tem que ver o significado que a pessoa interiorizou, para a gente modificar esse significado, tá? Então, isso mais para frente a gente pode ver um pouquinho melhor, mas espero que vocês tenham conseguido compreender, porque tudo isso faz uma associação. Então, a gente sempre precisa investigar que associação a gente está fazendo entre o estímulo e o pensamento. Se eu li alguma coisa que mexeu comigo, que me incomodou, ou se eu vi um filme que aquilo me deu alguma emoção diferente, ela só deu essa emoção diferente porque linkou com alguma memória, alguma lembrança que tem algum significado bom ou ruim. E aí evocou um pensamento, tá? Então, isso é importante para a gente entender. Então, vamos lá. Aqui é importante a gente entender que a gente pergunta, normalmente faz essa pergunta para a gente: por que eu penso uma coisa e o outro pensa diferente de mim? Ou pensa, sei lá, o outro é bem diferente de mim? Porque da onde vêm os nossos pensamentos, tá? Todos os estudos vão mostrar que os nossos pensamentos, eles vêm de várias fontes. Das primeiras experiências de vida, das experiências da nossa primeira infância. Ele vem das pessoas com as quais nós nos relacionamos durante a vida, vai formando como se fosse um arquivo, e aí esse arquivo aciona nossas lembranças, nossas memórias e nossos pensamentos. Vem das nossas, então, experiências de vida, qualquer experiência de vida, boa ou ruim, que pode incluir nossas realizações, nossas perdas, fracassos, sucessos, rejeições, tudo está nesse banco de dados aí, na nossa vida psíquica. Outra fonte de onde vêm nossos pensamentos vem das informações que a gente adquiriu na leitura, em cursos, em filmes, em palestras. Também tudo vai ajudando a gente modificar o nosso pensamento. Por isso que é importante as aulas, ver uma palestra bacana, ler coisas boas, que isso também vai servir de estímulo para que a gente vá reestruturando o nosso pensamento. E se a gente só vê coisa ruim, lê coisa ruim, tudo, a nossa mente vai ser moldada por esses estímulos, tá? Outros são as mensagens que a gente acumulou, que a gente recebeu da sociedade, da cultura, dos meios de comunicação de massa, da comunicação em geral, né? E outro, nossos pensamentos também vêm do nosso temperamento e das nossas predisposições inatas, tá? Então, por aqui dá para a gente entender por que cada um de nós pensa tão diferente um dos outros. Nós tivemos as nossas experiências de vida, nós tivemos nossas lembranças, nossas memórias, nós assimilamos coisas no decorrer da vida, e aí são esse conjunto de coisas
que vai definir um pouco como a gente está pensando, ou como a gente pensa, tá? Outra coisa importante é que eu acabei não fazendo o slide aqui, mas eu anotei. Muita gente pergunta se, e a gente escuta muito também na autoajuda, que a gente tem que pensar positivo, não pode pensar negativo. O que a neurociência fala sobre isso? A neurociência vai dizer que o nosso cérebro, a nossa vida mental, ela não consegue passar de um pensamento negativo para um pensamento positivo. Não tem esse dispositivo mental. Então, tem vários exercícios que brinca. Ah, não pensa num fusca amarelo, não pensa num bolo de chocolate, pensa numa outra coisa. Não basta dar o comando para pensar diferente que a gente vai conseguir pensar diferente. Então, quando a gente pensa muito negativo, não adianta a gente ficar insistindo que eu tenho que pensar positivo, que eu sou uma pessoa negativa, tal. A ciência vai mostrar que a gente vai ter que usar outros expedientes. Então, a neurociência vai dizer que o nosso cérebro, ele tem uma tendência a pensar mais no negativo mesmo. Isso todos nós. A gente pensa mais no negativo. E os estudos mostram que nós humanos pensamos mais no negativo por conta de que a gente não gosta do fator surpresa na nossa vida. E aí o pensamento negativo, ele funcionaria como um fator protetivo. Então, isso a gente sente na nossa vida. A gente pensa assim, se eu pensar no pior, vai que quando acontecer esse pior, eu já estou mais preparada para enfrentá-lo. É isso que a teoria vai dizer. Eu não quero ter surpresa de um novo evento na minha vida. Então, eu já, entre aspas, sofro por antecipação, penso o pior possível para que, se acontecer, eu, teoricamente, estaria mais protegida. Só que isso é uma armadilha do nosso cérebro, mas o nosso cérebro funciona dessa maneira. Então, a gente também não pode se sentir culpada, né? Ou fracassada, ou uma pessoa que não tem vontade, ou faça um julgamento moral, porque nós pensamos isso mesmo. Então, não adianta forçar a nossa mente para mudar do pensamento negativo para o positivo, porque isso não funciona. Vocês podem pesquisar, os neurocientistas, a literatura, todo mundo vai dizer a mesma coisa. E tem teóricos que até dizem assim, se você pensar muito positivo, também pode ser um problema. Pessoas que pensam exageradamente positivamente são pessoas que podem ter uma visão muito ingênua, muito romântica e pouco eficiente com a realidade. Então, não é que a gente não vai nem pensar exageradamente negativo e nem exageradamente positivo, a ponto da gente achar que é tudo lindo, maravilhoso e não se prepara para ter uma visão mais realista e mais eficiente diante daquela realidade. Então, isso é importante também, porque a gente escuta muito na autoajuda que você tem que ter só pensamento positivo, tá? É claro que pensamento positivo traz um bem-estar melhor para a gente, mas a gente também, se pensar algumas coisas negativas, que a gente não se culpe por isso e nem fique que o pensamento negativo não tome um vulto absurdo na vida da gente, tá? E a ciência, então, vai mostrar que o que a gente tem que fazer para alterar, então, o pensamento muito negativo para o positivo. Então, vários estudos
da neurociência, vários psicólogos da área cognitiva vão dizer que a gente precisa desenvolver 4 sensações positivas, 4 gratificações positivas, que precisam ser sempre nutridas, que elas vão funcionar como uma vacina, vamos dizer, entre aspas, que são a gratidão, o perdão, a gentileza ou a compaixão e a curiosidade. Então, os estudos estão mostrando que quanto mais a gente desenvolver essas 4 habilidades positivas, da gratidão, do perdão, da gentileza ou compaixão e da curiosidade, mais a nossa vida mental e os nossos pensamentos vão se direcionar para uma coisa mais agradável e um pensamento mais, vamos dizer, mais positivo, mais alegre, né? Então, não é alterado o pensamento negativo para o positivo, é a gente investir nessas, vamos dizer, virtudes, tá? Outros estudos vão dizer que atividades de artes em geral, atividades de trabalhos voluntários, de esportes e de atividades religiosas, estudos comprovam que quem desenvolve isso vai trabalhando as suas conexões cerebrais e os pensamentos vão ser pensamentos de melhor qualidade. Então, a gente tem alternativas para ver como que a gente vai, então, lidar para devagarinho e modelando os nossos pensamentos. Tá? Vamos ver aqui mais. Bom, aqui é um modelinho que a autora vai dizer, que chama modelinho ABC. Então, o que quer dizer isso? Ela vai dizer assim, fatos e pessoas não nos fazem sentir bem ou mal, apenas proporcionam um estímulo. É um pouco isso que eu falei antes. São os nossos pensamentos pessoais, a nossa personalidade, nossos estímulos internos que determinam como nós vamos sentir em cada situação. Então, é como se dissesse, o outro não tem poder de te ofender, mas se você se sentiu ofendida, aquele estímulo que veio de fora encontrou alguma coisa interna que desencadeou esse sentimento de mágoa, tá? Então, ela vai dizer, por isso que coloca esse modelinho ABC. O A corresponde ao antecedente, a situação que desencadeou nossa reação. Então, alguém falou alguma coisa ou mostrou alguma coisa. Então, primeiro teve um estímulo, uma situação que desencadeou. Depois, ela vai dizer, então, que vem as nossas crenças, as nossas ideias sobre essa situação. E depois vem a consequência, como nos sentimos e nos comportamos. Então, o estímulo vem, depois bate com as nossas coisas internas e aí vira a nossa consequência, como a gente está sentindo ou como a gente está se comportando. Aí ela dá um exemplo aqui, que é um exemplo que eu dei na aula, que é assim, uma pessoa começa a se atrasar para um compromisso. Então, a pessoa está indo de carro, por exemplo, para o trabalho, e está muito trânsito. Aí essa pessoa começa, como consequência, sentir ansiedade, irritação, várias emoções, né? Vários sentimentos. E aí a autora vai dizer, você se sente ansioso não porque vai se atrasar, mas por causa das suas crenças ou dos seus pensamentos. E quais são os possíveis pensamentos? Aí, quais são os seus pensamentos ou suas crenças? Eu preciso ser sempre pontual, as pessoas não vão gostar de mim se eu me atrasar, eu não gosto de decepcionar as pessoas, o que meu chefe vai pensar de mim se eu me atrasar, eu não vou merecer uma promoção se eu, sei lá,
chega atrasado. Então, as nossas emoções, elas têm a ver com os nossos pensamentos. Modificando os nossos pensamentos, vão modificar nossas emoções e o nosso comportamento, tá? Então, isso é bem interessante para a gente começar a observar, então, nosso pensamento. Eu gosto de falar para as pacientes, para vocês, eu também já falei, começa a anotar os seus pensamentos. Ah, eu estou irritada por quê? Ah, porque faz 2 dias que meu filho não liga. Ah, estou irritada porque meu marido não elogia a comida que eu faço. Sei lá, qualquer pensamento. Eu estou irritada porque eu vou ficar sem dinheiro. Qualquer pensamento. Começa a anotar o pensamento, começa a ver que emoção você tem e que comportamento você tem baseado naquele pensamento. Porque isso vai ajudando a gente ir modificando isso. Então, as dicas, vamos dizer agora nessa etapa final, as possíveis dicas que todos os estudiosos vão dar é isso que eu estou falando. Observe-se, torne-se um observador da sua mente. O que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? Por que eu estou assim? Eu estou alegre por quê? Estou feliz por quê? Tal. Isso automaticamente a gente começar a ser um observador do nosso comportamento, das nossas emoções. Outro passo importante, não julgue os seus pensamentos. Ai, não devia estar pensando isso. Ai, eu sou uma cristã e isso eu não posso estar pensando. Está errado eu pensar nisso, eu tenho tudo de bom e estou pensando. Então, você já está pensando e julgando. Não julgue os seus pensamentos. Só pense e observe. Depois você vai tentar entender que você não é os seus pensamentos. Seus pensamentos não te representam. Você não é os seus pensamentos. Então, não precisa expulsar os pensamentos, tipo, ah, eu não quero você aqui comigo, tal. É que nem brigar com o sono. Eu quero dormir, preciso dormir, brigar com várias coisas. Eu quero ter vontade, eu estou com preguiça. Fica brigando, brigando, brigando com aquela briga. Então, não expulse um pensamento, mesmo que ele tenha cara de pensamento ruim. Ele pode ser uma oportunidade para você. Ele pode ajudar você a entender o que está acontecendo e você curá-lo. Mas para curar alguma coisa, a gente precisa trazer à tona aquilo que está nos atormentando. Ah, eu estou pensando que eu quero me vingar de tal pessoa. Eu estou pensando que eu quero X coisa, qualquer pensamento não nobre. Mas pode ser uma oportunidade de você entrar em contato com aquela emoção e ir atrás dela para curá-la. Então, esse é o único caminho que dá certo. Investigar também o que tem por trás desse pensamento, dessa emoção. Que associação você está fazendo, né? Que nem eu falei do perfume com a raiva do patrão, do bolo sei lá, com algum evento ruim. Então, se você conseguir associar o que está incomodando, tem que a gente depois ajudar você a desativar, entre aspas, essa associação. Porque desativando essa associação, o evento, o pensamento vai ficar neutro, tá? Isso parece difícil, mas não é. A gente depois vai passar bastante exercício para vocês, vocês podem fazer e vocês vão melhorar muito, tenho certeza, e dá muito certo, tá bom? Então, agora, eu tenho tanta coisa para falar, né? Mas se vocês acharem interessante, depois vocês me falem aí nos comentários, que aí a gente pode explorar várias outras coisas, vários outros exercícios. Eu vou dar 3 exercícios para vocês, bem fáceis, bem, entre aspas, infantis,
lúdicos, né? Pode até ser meio bobinho, mas persistam nesses exercícios que são bem importantes e dá bem certo. Um exercício, eu já falei para vocês em outros vídeos, que é a brincadeira do oi pensamento, por que que se apareceu aqui na minha vida? Não quero você aqui, tchau pensamento, e vai mandando embora, tal, e o pensamento vai e volta, daí vem outro, você fala, por que que você apareceu aqui? Esse eu não quero, tchau, fazer essa brincadeira que também é bem divertida e dá certo, tá? Outro que a gente faz muito também, eu já falei para vocês, em várias meditações, dirigidas, né? O Jung, que faz muita meditação dirigida, visualizações dirigidas, é colocar os seus pensamentos num balão, né? Pode colocar numa bexiga cor-de-rosa tal, e deixa ela ir para o céu até ela sumir. Se quiser ficar imaginando até ela ir embora, embora, embora. Depois vai vir outro pensamento. Se aquele atormentar muito, também faz a mesma coisa. Outra visualização que também é muito feito na meditação é colocar o seu pensamento numa folha e você está sentada ali na beira do riacho e aquela folha vai embora na corredeira do rio e você fica vendo aquela folha embora, 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 até sumir do seu campo de visão. E aí você vai aprendendo a colocar os seus pensamentos ali, ele tem um fluxo, ele vai embora. Depois eu vou ver se eu acho alguns links e passo para vocês por WhatsApp, porque tem essas visualizações com musiquinha para vocês entrarem em contato mesmo com esse contexto, né? Outro que eu gosto muito, que é bem simples, quando estiver muito, muito cheio de pensamentos, é imaginar que você está folheando um livro, que esse livro só tem páginas brancas. Então, você fica quietinha, respira, faz as respirações que as meninas, minhas colegas, também estão ensinando para vocês. Faz a respiração e fica página por página daquele livro em branco, vai virando a página, vai virando, fica folheando esse livro, livro, e respirando. Se tiver uma musiquinha, vocês vão ver que vai desativar esse pensamento ruminativo recorrente, tá? E o outro, o último, ele é bem bacana também, que é o exercício do pare. Então, quando tiver muito pensamento, pense na palavra pare e vocês vão desenhar com cores. Então, você está ali no P, você fala, eu quero desenhar o P como se estivesse com um pincel, o P vai ser amarelo claro. Então, bem devagar, você vai desenhar o P amarelo claro, vai desenhando, 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 tal. Depois, você quer desenhar o A com um verde claro. Vai com o pincel, vai, tal. E faz a mesma coisa com R, com E. Pegue cores claras, pegue cores que tenha significado para vocês. Se quiser fazer só de uma cor, e fica desenhando mesmo. E aí vocês também podem fazer isso várias vezes e vocês vão ver que o pensamento também ele vai parar de fazer aquela pressão, porque nós estamos tentando fazer o que com esses exercícios? Achar outras conexões cerebrais, que o nosso cérebro faça outras sinapses, que ele faça outras conexões mesmo. Então, tem que sair daquele pensamento ruminativo, onde a gente faz um apego a eles, né? E a gente modificar. E aí vai vir outro e a gente vai brincando com esses exercícios. Fazendo bastante esses exercícios, a gente vai devagarinho mudando o jeito da gente pensar.
Porque o jeito que a gente pensa é assim, a gente começa a pensar, a gente pensa que aquilo é verdade, a gente cria uma historinha para aquele pensamento, se apega naquela historinha, vai ficando angustiado, o coração vai batendo, se pudesse ver lá dentro, vai salivando, vai suando, vai angustiando, porque a gente está achando que aquilo é verdade. Então, o nosso cérebro não está entendendo se é verdade ou é mentira. A gente tem que desativar esse jeito da gente pensar, porque senão a gente cria historinhas para cada pensamento que vem na nossa mente. Eu lembro de uma aula que a gente fez um exercício assim, seu marido está atrasado para chegar em casa. 3 pontinhos. Aí deixava cada um falar. Ah, ele está com outra mulher. Ah, ele está atrasado porque ele é muito trabalhador. Ah, ele está atrasado porque ele passou no supermercado para comprar um doce que eu gosto. Então, o simples comando de um estímulo cria historinhas variadas de acordo com os nossos pensamentos e as nossas emoções. E aí a gente acredita nessa historinha e, e acha que ela é verdade e começa a sentir toda a emoção correspondente a ela e se comportar como se aquilo fosse verdade. Então a gente fez vários exercícios desse. Ah, meu filho ligou que quer dinheiro, sei lá, 3 pontinhos. Ah, ele é um safado mesmo, ele é um compulsivo. Ai, será que ele se endividou? Ah, eu acho que ele está usando droga. Ah, eu acho que não sei o quê. Cada um achando o que queira, baseado nos seus pensamentos e criando os seus enredos. Então, a gente fez esses exercícios e a gente pode fazer vários outros exercícios para mostrar as armadilhas da nossa mente e como a gente pode ir desmontando isso para a gente ser mais feliz, para a gente ser mais, ter mais qualidade de vida, controlar um pouquinho melhor, a gente ser a dona da nossa vida, dos nossos pensamentos, a gente ser o protagonista e não deixar os pensamentos invadirem como se a gente não tivesse controle sobre eles, tá bom? Bom, acho que eu já falei demais por hoje. Espero que vocês tenham aproveitado e vocês me falem aí para a gente poder trabalhar outros temas, tá? Um prazer estar com vocês mais uma vez e fiquem com Deus. Boa semana para todas e a gente vai se falando aí pelo WhatsApp, mandando as mensagens, tá? Sabendo notícias de todos, tá? Beijo, beijo, beijo para todas vocês.